A vida da pessoa que não se aceita, que perdeu, sabe que não tem chance de tudo aquilo que ela acreditava, de tudo que aquilo que ela lutava mesmo para conseguir, simplesmente não deu certo e não tem como dar mais, mas ela não aceita. Tem alguma relevância social, tem gente que escuta ela, mas mesmo assim ela faz questão de tentar criar ali uma redoma de algo, de mentira mesmo, de Alice no País das Maravilhas, do mundo fantástico de Bob. É triste, cara. É triste você ver alguém assim. E aí eu me deparo com isso aqui, ó. Paulo Figueiredo, que é o melhor, o BFF, o Best Friend Forever de Eduardo Bananinha. Depois da reunião com o Trump, né? Entre Lula e Trump, ele botou aqui, ó. Meu prognóstico para o possível encontro entre Lula e Trump. Isso antes. Amistoso, mas sem avanços concretos, apesar de toda a fanfarra que a mídia estatal Globo, né? A mídia estatal Globo fará. E aí ele meio que repostou essa mesma postagem dele e botou assim: até agora 100% de precisão na previsão. Veremos os próximos capítulos. Ele simplesmente não aceita. Não aceita o que está na cara dele. Há muito tempo já. Por quê? Sem mentiras, sem narrativas, sem esse tipo de construção, o bolsonarismo ele simplesmente não sobrevive em pé. O bolsonarismo ele não existe. E aqui, ó, como ele ainda tem algum eco na mídia brasileira, isso acaba dando ousadia para esse tipo de coisa. Otávio Guedes, jornalista e comentarista do Globo News, que, segundo o Paulo Figueiredo, é uma mídia estatal. Um grande nada, disse Paulo Figueiredo, sobre o encontro de Lula com Trump. E aí eu fico pensando, cara, rapaz, tudo bem que ele é neto de um cabo da ditadura militar, ele tem um canal no YouTube que tem uma certa expressão, principalmente com os 30% bolsonaristas do país. Mas eu fico pensando, pô, será mesmo que merecia toda essa ousadia, velho? Será mesmo que precisava ter todo esse palco? E aí se faz uma discussão, se faz um debate. Não bastasse simplesmente a voz que ele já consegue na galerinha dele com chapéu de alumínio, né? Naquela redoma, mas tem que projetar isso nacionalmente. Acaba, não sei, eu sei que eu posso estar inclusive incorrendo no mesmo erro. Eu sei disso. Mas assim, o que eu quero levantar aqui, a questão que eu quero levantar aqui é até quando isso é válido? Até quando a gente dá espaço a essas vozes que já estão tão reprimidas pelos fatos, pelas coisas que já estão acontecendo, é válido? Eu sei que 30% do eleitorado é uma porcentagem muito, muito, muito relevante, né? E que isso pode, inclusive, fazer toda a diferença no final, nas urnas. Mas será que a gente abrir esse debate, ele acaba ajudando ou acaba mais atrapalhando a questão de fazer as coisas andarem mesmo? Né? E aí, independentemente disso, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que Lula já calculou, já fez esse cálculo entre saber que a conversa Brasil e Estados Unidos poderia sim ter um grande ruído aí. Porque a gente não pode também deixar de lado esse cálculo de que eles têm alguma relevância para o público deles. Tanto o Eduardo Bolsonaro, tanto o Paulo Figueiredo, eles têm algum poder ali de entrar mesmo nesses debates. Tanto é que essa postagem que eu mostrei para você, ó, no Twitter, que a gente sabe que é uma mídia que tem bem menos alcance, mas no Twitter 1.000 comentários, 2.000 retweetadas, 16.000 curtidas, 534.000 visualizações. Então não é coisa pouca. A gente sabe. Mas já sabendo disso, Lula fez um pacto. Lula revela a regra definida com Trump, que enterra a conspiração de vez com Bolsonaro. E aqui ele basicamente fala da reunião que teve com o Trump, né? Que Lula teve com o Trump. E a regra é muito simples. O que nós estabelecemos
É uma regra de negociação. E toda vez que tiver uma dificuldade, eu vou conversar pessoalmente com ele. É isso. Ele tem o meu telefone e eu tenho o telefone dele. Olha que coisa boa. E ele não pode nem reclamar de dificuldade, né? Porque o Zap é americano. Então, foi comprado pela Meta. Então, assim, para dizer que ele não tem, tem, filho. Então, é diálogo aberto. É diálogo aberto. E é assim que tem que ser. E aí, Lula também, depois de todas essas declarações, soltou esse vídeo que eu acho simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Porque ele foi incisivo como ele precisava ser há muito tempo. Vamos aqui escutar. Isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Rapaz, o velho se garante demais, diga aí. Se garante, pô. Rei morto, rei posto. E essa garantia, inclusive, tem causado aproximações que a gente via como impossível, a exemplo do Hugo Mota, que tá aí, ó, tentando se aproximar, né? Hugo Mota, apoio do Hugo Mota a encontro de Lula e Trump é visto como um gesto importante em meio a votações da Câmara. Depois dele ter, basicamente, liderado aí aquela queda da MP que queria taxar bancos betes e bilionários, agora ele tenta uma reaproximação. Ele tá vendo que toda essa movimentação internacional tem gerado bons frutos para Lula, tem gerado bons frutos para o PT. E ele, obviamente, não quer sair como o inimigo número 1 do Estado. Ele, gente, é do Republicanos, ele é do Centrão. Então, assim, ele vai tentar jogar, tira de um para proteger os dele, né? Para proteger quem financia a campanha dele, quem financia o mandato dele, mas ao mesmo tempo é aquele jogo de morde e assopra, morde e assopra. Obviamente, como várias análises aqui no Folha em Foco, o próprio Carlito já fez, o governo, infelizmente, pela quantidade de deputados que a gente tem de oposição e de centro, é obrigado a fazer essas negociatas, essas negociações, né? É obrigado, não tem como você governar com 100% de certeza dessa galera de votar contra, porque senão você não faz nada. Infelizmente, o Executivo precisa fazer essa conversa com o Congresso. E o que mais pega é que, por mais que sejam feitos acordos, como foi o caso dessa MP, que queria fazer essas taxas, ainda assim, a galera do Centrão deixou passar, né, o prazo para que essa MP caísse. Agora eles querem fazer o fatiamento para poder repartir essa MP e aí, claro, fazer com que o governo arrecade mais, né, não tem que cortar na própria carne, mas fazendo ali uma proteção de um certo núcleo duro que eles queiram ainda proteger de um grupo de ricos, de empresas que fazem, sim, que a gente sabe que tem um lobby muito forte e que tem uma proteção muito forte para esses deputados, né? A gente não pode esquecer, campanha já começou. A gente tá em pré-campanha, todo mundo é pré-candidato, mas campanha já começou, galera. Então, eles precisam fazer esse equilíbrio e o PT também precisa encontrar esse ponto de equilíbrio entre, beleza, temos que negociar, temos, mas a gente também não tem que ser besta, a gente também não tem que simplesmente acreditar que vai ser um mundo fantástico aqui. E assim, todo mundo erra, né? E Lula, ele admitiu o erro dele. Lula disse que errou ao falar que é candidato durante viagem da Indonésia. A Indonésia foi um lapso, não tem o voto lá. E aqui, né, a matéria que ele falando, ele explicando. Eu vou colocar aqui para vocês agora o vídeo dele falando o erro dele. Vamos lá, Lula. Solte aí a letra. Na verdade, eu não deveria ter falado na Indonésia que eu era candidato. Eu tenho que falar no Brasil. Possivelmente foi um lapso da minha parte. Não ter o voto lá. Acho que foi um erro.
Errou, Lula, mas é normal, é normal. Esses lapsos acontecem com todo mundo, né? A gente só precisa ficar esperto, que quanto mais próximo das eleições está, os erros eles acabam ficando mais perigosos. Nesse caso, a gente lhe perdoa. Meu nome é Vitor Vieira, esse foi o Sem Arrudeios do Folha em Foco. A gente se vê amanhã e tchau, tchau.